Chamou. Tá bom. Não precisa carregar, não? Eu deixei carregando. Eu espero que. Ah, tá aqui da menina. É bom. Aqui, ó. Ah, apareceu. Ok. Oi. Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã os jovens vão ficar aqui, tá bom? Nessa manhã nós também vamos aprender um pouco sobre as epístolas. Vamos introduzir o assunto das epístolas no Novo Testamento. Enquanto a gente resolve essas questões técnicas, vamos orar, pedir a direção de Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, no dia do Senhor, para aprender mais sobre a Tua palavra. Nos direciona nessa manhã, que o que venhamos a aprender possa ser útil nos nossos devocionais, nos nossos momentos com o Senhor, e que possamos tirar bom proveito para aprender e viver cada vez mais aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. Ser conosco nessa manhã é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer o seguinte, eu quero começar a aula hoje um pouco diferente. Eu mandei 2 links no grupo da igreja, eu espero que todo mundo tenha trazido o celular. Tem um link com o nome Mentimeter. E aí eu quero pedir para vocês clicarem lá, que é como a gente vai começar a aula hoje. Deixa eu ver aqui. Se você quiser por aqui também, mas eu acho que no grupo é mais fácil, né? Tem um QR Code aqui, tá certo? A ideia desse aplicativo é fazer uma sala de aula interativa. Então, eu quero a participação dos meus irmãos. E aí a gente já pode começar respondendo essa primeira pergunta aí que vai aparecer para você, ó. Quais os gêneros literários do Novo Testamento? Pode ser? Amém? Vai lá, estou no meio do QR Code, é? Oxi. Eita, já começaram aqui. Se eu não me engano, eu deixei 4 respostas disponíveis, se eu não me engano. Foram 3, foram? 4 mesmo? Beleza. Você que está nos assistindo, você pode tentar acessar também, tá certo? Eu já vou tirar o QR Code aqui para ele não atrapalhar a visualização. Já chegaram algumas respostas, vou dar mais um tempinho para os irmãos. Tecnologia, sabe como é que é, né? Show de bola. Se alguém tiver com dificuldade, pode pedir ajuda para os irmãos que já sabem, tem os irmãos no curso de exposição e ensino bíblico, e eles já têm facilidade com a plataforma. Mas aqui já temos algumas respostas, ó. Tá dando para os irmãos verem? Deixa eu ver se eu troco aqui a cor para ver se melhora. Ficou melhor ou pior? Pior? Ah, beleza. Deixa eu sair do meio, né? Então vamos ler aqui, ó.
O principal que vocês colocaram foi epístola, talvez pela aula de hoje. Beleza, então tem evangelho também, histórico, narrativo, apocalíptico, biografia teológica. Rapaz, aqui tá lembrando da aula dos evangelhos, né? Poesia, parábolas. Ok, beleza. Então, os gêneros literários do Novo Testamento, eles se dividem em biografia teológica, que colocaram aqui, que são os evangelhos. Um livro histórico, narrativo histórico, colocaram aqui também, narrativo histórico. Epístolas, tá? Que alguns vão acreditar que é uma palavra sinônima para cartas, outros vão ver distinção. Eu prefiro seguir a ideia de que são palavras sinônimas. E o gênero apocalíptico, certo? Então, muito bem, acertaram aqui. E nós também temos subgêneros nos livros. Então, os irmãos viram que colocaram parábolas? Parábola é um subgênero que aparece no biografia teológica, que é o narrativo da história de Jesus, né? Dos evangelhos. Apareceu aqui também profético e poético, né? São subgêneros que vão aparecer no Apocalipse, no gênero apocalíptico. Mas muito bem, os irmãos foram bem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma para a gente. Aproveita que você está aí com o celular em mãos e já responde essa também. Quais as partes do Novo Testamento? Deixa eu sair do meio. Tome cuidado, porque eu posso ter colocado algumas cascas de banana e ter colocado subpartes do Novo Testamento. Mas você pode marcar quantas você quiser, tá bom? Vai lá. Vou ler aqui as opções. Sinóticos, pastorais, evangelhos, profético, histórico, cartas da prisão, cartas paulinas, cartas gerais. Todos já tiveram pelo menos algum voto aí, né? Pode marcar vários. Pode ficar à vontade. Ok, já tem um número bom aqui. Em primeiro lugar, os evangelhos, né? Cartas paulinas, cartas gerais. Os irmãos estão indo bem. Agora eu vou mostrar a resposta para vocês, tá bom? Não sei se vai dar para ver, mas aqui. Sinóticos não é um gênero literário, ele é a divisão, a subdivisão dos evangelhos. Tem 3 sinóticos e o evangelho de João. Pastorais aqui também não é uma parte do Novo Testamento. Historicamente, depois, 3 cartas ficaram famosas por terem esse aspecto mais pastoral. E aí criaram uma subcategoria, mas não é considerado uma categoria, um gênero do Novo Testamento. Evangelhos, os irmãos acertaram. Profético também. O livro de Apocalipse é conhecido por ser profético, apocalíptico. Histórico também, o livro de Atos. Cartas da prisão, outra pegadinha. Não faz parte de um grupo, mas seria um subgrupo das cartas paulinas, que nós vamos ver na aula de hoje. Cartas paulinas, os irmãos acertaram, e cartas gerais também. Olha aí, estão indo bem. Beleza. Já a gente volta para o mente, tá bom? Não precisa sair, não. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o gênero epístola. Vamos falar também sobre as subdivisões, né? As epístolas paulinas, epístolas gerais. E eu separei aqui a última parte para falar de uma epístola diferente. Você já deve estar imaginando qual é, mas eu vou deixar o suspense aí, tá bom? Então vamos lá, o gênero epístola. As epístolas são cartas com um ou mais destinatários diretos, certo? Não foram os escritores bíblicos que inventaram esse gênero. Eles só se valeram de algo que já existia na cultura.
era muito comum as pessoas mandarem cartas umas para as outras, né, epístolas. Principalmente pessoas mais afortunadas, porque o material para a escrita de cartas e epístolas era um material caro para a época, certo? Papiro, pergaminho, depois o códex, que é o formato de livro que a gente tem hoje. E aí são divididas aqui as epístolas em cartas pessoais, que são cartas mais curtas, normalmente com um destinatário em mente. E aí eu trouxe um exemplo para a gente, né? A epístola de Paulo a Filemon, ela é uma carta pessoal. Paulo está conversando com seu irmão Filemon e tem 335 palavras, ou seja, é uma carta curta comparada às outras cartas do apóstolo Paulo. Mas para a época, pasmem, é considerada uma carta mais longa. As cartas normalmente tinham cerca de 90 caracteres. Como eu falei, não era um material barato e eles procuravam ser sucintos. Com o nome do remetente, a informação principal, o destinatário, pronto. Tinha cerca de 90 palavras. Mas aí as cartas pessoais que a gente já vê na escritura são um pouquinho maiores. Por isso que a gente às vezes estranha, né? Porque 2º e 3º João, tão curtinho, que segue o padrão da época de cartas curtas, principalmente cartas pessoais. E nós temos também cartas literárias. Tem a ideia de um ensaio político ou filosófico. E aí Paulo, ele vai surpreender, porque ao escrever suas cartas, ele não faz um ensaio político e também não faz um ensaio filosófico. A proposta de Paulo é escrever teologia, né, para instruir a igreja. E aí eu trouxe um aqui, que é a carta mais longa de Paulo, que ele escreveu aos irmãos em Roma, tem 7.114 palavras. Essa carta aqui é considerada extensa. Tá? Se a de Filemon já era, né? Mas uma literária, como um ensaio, tinha que ter muitas informações, mas ainda assim, essa carta é considerada longa, extensa. Ok, qual era o conteúdo? Né? Como nós já vimos, era um conteúdo político. Alguns líderes mandavam cartas uns para os outros para debaterem questões políticas, de organização da cidade. Isso era muito comum também no Império Romano, certo? Mas e o conteúdo das Escrituras, já que não é político nem filosófico? Paulo, Pedro, as pessoas que escreveram as cartas tinham a ideia de direcionamentos, ensinos e informações do remetente para o seu público-alvo, com assuntos relevantes para a época e para o contexto lá, certo? Com frequência, usava-se um amanuense. O que é um amanuense? Quem lembra? Muito bem. O remetente, ele vai falar e o profissional lá vai escrever. Isso, a ideia do amanuense até ajuda para evitar erros. Em um material que já é tão caro, o amanuense normalmente não cometia erros. A gente tem algum exemplo disso sendo usado no Novo Testamento? Sim, né? Paulo usou um amanuense. Em algumas cartas, Paulo escreve no final, né? Eu, Paulo, assino, porque ele está deixando claro ali que, por mais que ele tenha ditado, ele é o autor. O amanuense só escreveu para ele, mas ele finaliza a carta. E como eu já comentei com os irmãos, algumas inovações de Paulo. O tamanho da carta e o conteúdo, que é um conteúdo mais teológico, não político ou filosófico. Inclusive, eu nem comentei, né? Mas no conteúdo filosófico, muitos filósofos debatiam seus ensinos, suas doutrinas, e se correspondiam através de cartas, certo? E aí vamos ver um pouquinho da estrutura geral das epístolas. Você ainda está com mente aí, né? Eu quero saber de vocês, o que é que não pode faltar numa epístola? Pensando mais na divisão mesmo de uma epístola. Vai lá. Tem gente tentando falar, né? Mas tenta digitar para aparecer aqui para todo mundo ver. O que não pode faltar no epístola. Opa, já responderam aqui.
Eu acho melhor esconder as respostas, né, para não prejudicar nenhum irmão, e o irmão tentar fazer por conta própria. De 60, 20 já responderam. Os irmãos estão rápidos. Beleza, vou ler aqui um pouquinho, enquanto os outros terminam. O que não pode faltar no epístola? Destinatário, remetente, saudação, ensino, conteúdo, né? Data, assinatura, objetivo, exortação, beleza. Muito bem de novo. Acho que já deu para a gente, tá bom aqui já. Beleza. Então, como é que é a estrutura geral de uma epístola? A minha pergunta foi o que não pode faltar numa epístola, né? Mas, observando a estrutura de algumas epístolas na Escritura, nós vemos que elas seguem algum padrão, mas uma ou outra pode deixar de lado alguma estrutura que nós vamos ver aqui. Tem uma que claramente nós vamos perceber, nós vamos até abrir nela para mostrar isso para os irmãos. Mas está aqui a estrutura. Saudação, que vocês colocaram lá. Depois de uma saudação, que vem do remetente para o destinatário, né, nós temos oração e ações de graças. É um desejo, uma expectativa que o remetente tem que esteja tudo bem do lado de lá, com o destinatário, certo? O corpo da epístola, e no corpo da epístola, como os irmãos até responderam, tem ensinos, direcionamentos, né? É o objetivo da escrita. No corpo da epístola a gente encontra o objetivo que levou o remetente a escrever ao destinatário. Os irmãos também colocaram a ideia de exortação, né? Conselhos e exortações. Tem um aspecto mais para finalizar a carta, alguns conselhos e exortações gerais. Por exemplo, a carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma segue muito esse padrão. Depois do capítulo 12 em diante, vai ser algo mais prático, algo mais direcionado para conselhos e exortações. E aí finaliza com uma despedida. Pode ter uma oração de novo, que eu estou pensando nas epístolas das Escrituras, tá? Uma despedida, ele pode citar alguns nomes, né? Eu me despeço, que a graça seja com tal família, com tal pessoa, mas pode ser também uma despedida geral. E aí vocês lembram de algum exemplo, de alguma epístola do Novo Testamento que parece faltar alguma dessas? O autor está com tanta pressa de escrever o que ele queria, que ele pula alguma etapa aqui? Quem lembra? Vai pensando aí. Eu ouvi, pode falar mais alto. Ok, é a carta que Paulo escreve aos Gálatas, vamos lá. Gálatas capítulo 1. Eu vou ler aqui, seguindo o fluxo do texto, e os irmãos já vão perceber claramente o que é que está faltando. Ó. Diz assim, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele segue a sua carta. Se os irmãos perceberem, não existe um momento aqui em que Paulo vai orar, ou dizer que tem orado pela igreja. Tem um aspecto de ação de graça no versículo 3, graça a vós outros e paz, mas é algo bem resumido.
E normalmente, se a gente for em outra carta que Paulo escreve às igrejas, nós vamos ver: não cesso de orar por vós, lembrando de vós sempre nas minhas orações. Então, Paulo avança aqui, por ser um assunto um tanto quanto urgente para os irmãos em Gálatas, e já vai para exortação ou admoestação, né? Como é que vocês se passaram tão depressa, né, da graça de Cristo para outro evangelho, para voltar para as práticas judaizantes? Então, aqui nós temos um exemplo também, certo? Ok. E aí, na saudação, normalmente tem algumas informações do remetente. O que é que nós vemos aqui sobre o remetente Paulo? Informações que ele dá de si mesmo. Apóstolo, né, não da parte de homens, mas apóstolo por Jesus Cristo. Ele dá os destinatários, né, ele direciona para quem vai escrever: as igrejas da Galácia. Como é? Pronto, é direcionado a essa igreja. Nós vamos ver também que nada impede que outras igrejas se valessem da carta, lessem ela. Paulo escreve direcionado à carta, mas normalmente essas cartas, elas também estavam nas outras igrejas, certo? Ok. Dentro das epístolas, do gênero epístola, nós temos alguns subgêneros que eu trouxe aqui para os irmãos. Primeiro, carta de exortação. E aí eu queria que a gente pensasse num exemplo para cada uma. Lembrando que a ideia de exortar é animar. Alguém lembra de alguma carta que Paulo procura animar os irmãos? Vem uma, assim, uma sobressai na minha mente, já estou aqui nela. Mas é claro que ele vai exortar em várias cartas, mas a ideia aqui é que Paulo gasta um tempo numa exortação direcionada para os irmãos. Primeira carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica, capítulo 4, depois de falar sobre o arrebatamento, ele diz assim no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo parece estar querendo animar os irmãos, falando sobre a expectativa eterna. O segundo subgênero que encontramos em epístolas é a diatribe. E aí lembra, eu já falei sobre diatribe aqui, né? Quando o autor, o escritor, levanta um adversário hipotético, imaginário, e fica debatendo com ele, perguntas e respostas. E ele supõe que essas perguntas que ele mesmo levanta, do adversário hipotético, são as perguntas que os seus leitores podem estar levantando. Alguém lembra de alguma carta que Paulo faz isso? Falaram aí, não foi? Falaram aí atrás? A carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma, não é? Capítulo 3, ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Então, ele levanta perguntas que os adversários provavelmente levantariam, porque ele estava falando que judeus e gentios estavam no mesmo pacote de pecado, digamos assim. E aí o judeu pode perguntar: então qual é a vantagem de ser judeu? Enfim. Terceiro, uma carta de recomendação. Quando você escreve para alguém, recomendando algo, né, dando algum conselho. Vocês lembram de alguma carta que Paulo faz isso? Eu estou falando só Paulo, né, mas tem outros. João, Pedro. E aí? Deixa eu ouvir, ó. Pai, meu ouvido tá bom, hein? Mas eu ouvi, alguém falou, Filemon. Exatamente isso. Na carta que Paulo escreve a Filemon, ele recomenda que Filemon trate Onésimo agora como um irmão em Cristo. Quarto subgênero, uma carta apologética. Os irmãos lembram de algum em que Paulo precisa fazer... Falei Paulo de novo, né? Algum escritor, Paulo, Pedro, seja quem for, precisa fazer uma defesa, uma argumentação defendendo algo. Agora eu entreguei, não foi?
E aí? As duas cartas que ele escreve aos irmãos em Corinto têm esse aspecto apologético, né, de defesa de algo. Abri aqui em 1 Coríntios 9, verso 1. Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, defendendo seu apostolado. Em 2 Coríntios também, ele vai fazer isso. E outro subgênero, aqui não são todos, tá, irmãos? Trouxe só alguns exemplos para vocês. Carta familiar, é uma carta um tanto quanto mais pessoal, afetiva, em que o autor vai derramar um pouco do seu coração, digamos assim, né? Vocês lembram de alguma? Agora eu não ouvi direito, não. Opa, Filipenses. Foi isso, não foi o que falou? Pronto. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele derrama seu coração cheio de alegria pela igreja dos irmãos em Filipos. Beleza. Agora vamos sim entrar no subgênero, né, na subdivisão, digo melhor, das epístolas, que são as epístolas paulinas. São 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. A ordem canônica, ou seja, a ordem que vai aparecer aí na sua Bíblia, é essa daqui. A primeira parte é para as igrejas e a segunda parte é para indivíduos específicos, né? Primeira parte, para igrejas, vai da carta maior para menor, ou seja, vai de Romanos até 2 Tessalonicenses. A segunda parte, para indivíduos, a mesma coisa, vai da carta maior para a menor. Estou falando de quantidade de escrita mesmo, tá? Primeira, Timóteo começa, Filemon finaliza. Aí eu coloquei algumas curiosidades aqui, eu quero passar com os irmãos rapidamente. Romanos é conhecido como o Tratado Teológico de Paulo. Eu coloquei aqui, por mais que eu não concorde, e eu já tenho falado isso para os irmãos, a carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma não é um tratado teológico, é uma carta missional, tem esse objetivo missionário do apóstolo, mas nós não podemos negar que é uma das cartas de maior profundidade teológica, em que Paulo tem muito espaço, digamos assim, para falar sobre teologia, certo? Então eu coloquei tratado teológico, já até para facilitar a memorização, a lembrança, por mais que a gente saiba que ela não é apenas isso. Depois, também não coloquei todas, tá? Em 1 e 2 Coríntios e Gálatas, nós temos as cartas mais firmes de Paulo, em que ele precisa ser, em alguns momentos, duro com a igreja. Certo? Depois nós temos as cartas da prisão, né? Tem esse nome porque, notadamente, Paulo escreve preso. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Dessas 4 aqui, 3 se parecem muito, e vocês já devem saber as que eu estou falando, né? Efésios, Filipenses e Colossenses. São cartas em que Paulo, talvez por tocar em temas semelhantes, ele vai falar coisas muito parecidas. Certo? Então, em Efésios ele vai falar sobre fé, salvação, Colossenses também. Então, são cartas semelhantes. E alguns acreditam até, é interessante isso, que Paulo, ao escrever alguma coisa muito parecida em 2 cartas, provavelmente ele está só copiando, repetindo, e não tem problema, tá certo? Nós temos também as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Aí, como eu falei para os irmãos no começo da aula, elas receberam esse nome depois, certo? Paulo não chamou elas assim. E ao escrever, claro que ele está direcionado a Timóteo e Tito. Mas então, apenas pastores devem ler essas cartas? Claro que não, porque lá nós temos as recomendações que Paulo escreve à igreja sobre o ministério pastoral. Então, para a igreja aprender a identificar, ela precisa também ler essas cartas. Então, o apóstolo direciona para Timóteo e Tito, mas a expectativa é de que toda a igreja seja beneficiada com essas cartas. Tá certo? Ok, as outras não tem muito uma subdivisão específica. Nós temos as cartas que ele escreve aos irmãos em Tessalônica.
e algumas outras aí. Agora nas epístolas gerais, certo? Quais são as epístolas gerais? Vamos fazer o seguinte primeiro. Tive uma ideia agora. Vamos falar de todas as epístolas paulinas em ordem. Vai lá, me ajuda. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, 13. Vamos para as gerais agora, já que a gente já está... Vamos lá, depois de Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. Alguém falou 3 Pedro, eu acho, não sei. 1 João, 2 João, 3 João, Judas, 8. Muito bem. Então vamos lá para as gerais. Aí, meus irmãos, só para deixar claro, aqui eu vou ser um tanto quanto superficial, porque cada professor vai ter uma aula para falar sobre cada carta dessas. Inclusive, o pastor Vladimir já falou sobre a carta aos Gálatas, né? Então, nós vamos ter um momento para falar sobre cada um. Eu vou trazer aqui informações bem breves, certo? Só para os irmãos fixarem. Hebreus é a única epístola com autoria desconhecida. E quando eu falo isso, eu gosto sempre de lembrar. Com autoria desconhecida para nós, certo? Porque tudo indica que os leitores originais sabiam quem escreveu essa carta. Ela é profunda em teologia do Antigo Testamento, ela é cheia de citações, cumprimento, alusão, eco. Você vai encontrar tudo na escrita aos Hebreus. Notadamente por quê? Porque o autor está escrevendo para pessoas do contexto ali judaico, né? E ela tem um dos gregos mais difíceis do Novo Testamento, se não o mais difícil, talvez entre em debate aí com o grego de Lucas. Ok? Nessa carta também, não coloquei aqui, mas os irmãos já sabem que a ideia é mostrar a relação entre a antiga aliança, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, e como agora estamos sob um novo pacto, uma nova aliança, o mediador dessa nova aliança, o sumo sacerdote perfeito, enfim. Tiago, meio-irmão de Jesus, algumas pessoas esquecem isso, né? Líder da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 15, dá a entender isso, que ele toma a palavra com autoridade. É uma carta bastante prática, abordando as boas obras. Então, Tiago escreve de forma bem prática, e ele vai falar sobre a importância das boas obras. Não que as boas obras salvam, mas que elas atestam a vida de um salvo. E por isso, né, por essa questão, ela encontrou resistência por parte de Lutero. Algumas pessoas são tanto quanto injustas com Lutero. Eu não quero passar pano aqui, mas tenta se colocar no lugar, né? Ele acabou de descobrir a justificação pela fé, talvez estava animado, empolgado. E aí ele sentiu dificuldade com a carta de Tiago, inclusive ele retira ela da lista canônica para ele, né? Um erro grave do reformador. Mas, enfim, as pessoas erram, né? Ok. 1 e 2 Pedro são cartas que visam animar os cristãos em contexto de perseguição. E aqui é interessante porque o próprio autor, né, Pedro, fala, olha, eu sei que eu já falei, eu sei que eu já repeti isso, mas eu não me canso de dizer as mesmas coisas e para vocês é útil. Então ele vai sempre estar animando os cristãos que estão sofrendo perseguição. E ele vai citando alguns lugares, né, da Ásia, Bitínia, Capadócia. A ênfase de Pedro é uma ênfase na vida de santidade, piedade diante de Deus. E é interessante porque essas cartas, elas mostram a obediência de Pedro a Jesus. Nesse texto, a gente não precisa ir lá, João, vamos lá, né, já que a gente não foi em tantos textos assim. João capítulo 21.
Os microfones estão aí à disposição? Ou eu peguei de surpresa? Tá bom, não tem problema não. João 21, deixa que eu leio mesmo, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Das demais nuances desse texto, eu acredito que Jesus está tentando inculcar isso na mente de Pedro. Você vai cuidar do meu rebanho, das minhas ovelhas. E quando Pedro escreve essas duas cartas, eu vejo a obediência dele a Jesus. Ele ama tanto, ele quer tanto cuidar das ovelhas do Senhor, que ele escreve com cuidado aos irmãos, buscando animá-los. Estão sendo perseguidos? Sim, mas eles não vão perder o ânimo em Cristo. E aí Pedro está sempre buscando fortalecer isso, certo? 1ª, 2ª e 3ª João são cartas que visam instruir os filhinhos na sã doutrina. Coloquei assim porque o próprio João escreve dessa forma. Ele se refere aos seus destinatários como filhinhos. E aí, uma das explicações é que João já estava velho aqui, então é escrita no fim de sua vida, e ele tem esse aspecto de um pai escrevendo para seus filhos, e filhos na fé também, né? Então ele tem esse modo carinhoso de escrever para os seus destinatários. Essas cartas também, principalmente a primeira, João vai lutar contra o gnosticismo, ou o proto-gnosticismo, que estava surgindo ali na época. A ideia de um dos pontos, né, que era tratado lá, dizer que Jesus não se fez carne. E aí ele começa justamente a primeira carta combatendo isso. Vamos lá dar uma olhada? 1 João 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então ele vai deixar claro, né? Nós tocamos em Cristo, nós o vimos, ouvimos. E 2ª e 3ª João são cartas mais curtas, já deixei claro aqui, para a época bastante normal, você escrever uma epístola curta com destinatário específico. Fica só o debate de quem seria Gaio, se seria uma igreja, o líder, mas enfim, vou deixar para quem for falar sobre essas cartas. Judas, que muitas vezes é uma carta, eu diria um tanto quanto distante para alguns. Vamos lá. Epístola de Judas. Esse Judas, claramente, não Iscariotes, né? Ele é o outro meio-irmão de Jesus. A proposta dele é incentivar a batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É isso que ele diz no verso 4, no verso 3, digo melhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui fé, Judas está querendo dizer um conjunto de doutrinas que nós recebemos, né? Foi entregue aos santos e agora nós temos que batalhar, lutar por isso, morrer por isso se for o caso.
Interessante no início desse versículo, não sei se os irmãos perceberam, mas ele queria escrever sobre um assunto, só que ele se sentiu compelido a mudar. Olha só que interessante, né? Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, parece ser esse o assunto aqui, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Então, é possível, já vi algo sobre isso, de que Judas ele recebe um direcionamento para escrever sobre isso. A gente sabe que a inspiração dá conta desse fenômeno aqui. Tem uma citação polêmica de Judas sobre a questão do corpo de Moisés. É tirado desse livro aqui, A Assunção de Moisés, que não é um livro inspirado. Deixa eu ler para os irmãos. Verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E aqui alguns ficam: como é que pode Judas, um escritor bíblico, né, inspirado, com um texto inspirado por Deus, e aí ele cita um livro que não é inspirado? Isso é possível? Sim ou não? Sim. Aí eu gosto sempre de lembrar, toda verdade é uma verdade de Deus. Ele pode tirar essa informação de um livro que não é inspirado, e no registro, o registro final da sua carta, é um registro inspirado. Sem problemas, a inspiração também dá conta disso. Certo? E isso não torna o livro da Assunção de Moisés inspirado. Ok, vou deixar o resto para quem for levar essa carta. E uma epístola diferente. Os irmãos podem ficar: epístola, né? Exatamente, irmãos. O livro de Apocalipse, às vezes a gente não para muito para pensar nisso, né? Ele só coloca no gênero apocalíptico, profético, escatológico, mas ele tem as características de uma epístola, tem as características de uma carta. Vamos lá em Apocalipse. No capítulo 1, depois desse prólogo, nos 3 primeiros versículos, olha como é escrito o verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Então, aqui é uma introdução muito parecida com a epístola, que eu acredito que isso é uma carta que João escreve. É claro que ela não é apenas uma epístola, como eu coloquei, ela é uma epístola diferente. Ela é uma epístola profética, apocalíptica, escatológica, mas ela não deixa de ser uma epístola. E João começa aqui nos 3 primeiros capítulos, escrevendo e falando a igrejas, as 7 igrejas da Ásia. É um livro recheado de profecias e escatologia, isso nós já sabemos. Só que eu gostaria de trazer um detalhe aqui para o livro de Apocalipse, que é o detalhe para os hinos de louvor a Deus que aparecem nele. E alguns, inclusive, defendem que a carta, essa epístola de Apocalipse, né, ela, na verdade, é uma carta de culto a Deus, do começo ao fim. E você vai ver louvores ali segmentados em momentos-chave específicos, como uma espécie de louvor e adoração a Deus. Vamos olhar alguns aqui. Apocalipse capítulo 4. Verso 8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Olha só o capítulo 5 agora. Verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes,
e reinarão sobre a terra. Vários hinos de louvor separados aqui, né, em momentos específicos do livro, da carta de João. Essa carta que seria a sua última escrita, não é? Olha só agora, capítulo 7, verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aí no verso 12, amém. Louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, está aqui um incentivo a mais para você buscar se debruçar sobre Apocalipse. Então, às vezes você fica, não quero ficar com dúvidas sobre questão de escatologia, nada do tipo. Se debruce percebendo que esse livro não é somente sobre isso. Também fala sobre louvor a Deus, adoração. Como eu diria, parece ser um grande culto que está acontecendo aqui no livro inteiro. E aí nós teremos outros textos também para olhar, mas vou ficar por aqui. E aí, para finalizar nossa aula, deixo aí para vocês quais as subdivisões das epístolas paulinas. E aí, vai lá. A gente já viu, né? Ok, já tem algumas aqui. Pastorais, cartas da prisão, cartas pessoais. Ok. Está mudando aqui. Cartas mais duras, cartas de exortação. Botaram 1, 2, 3, 4. O que foi isso? Ok. Beleza. Cartas direcionadas à igreja, né? Nós temos também cartas direcionadas às pessoas, a uma pessoa específica. Cartas da prisão, pastorais. Muito bom. Tinha até esquecido de falar sobre as gerais. Elas têm esse nome. Alguém sabe por quê? A gente acabou de ver, né? Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Por que elas têm esse nome? Gerais. O que é que vocês acham? Público mais abrangente. E também, eu diria que essas um tanto quanto mais, por não focar em apenas a igreja, né? Elas circulavam com mais frequência as epístolas gerais nesse aspecto também. Mas lembrando, meus irmãos, todos esses livros, eles, de alguma forma, né, ou no aspecto maior ou menor, eles circulavam pelas igrejas. E as igrejas os reconheciam como palavra de Deus. E aí fica o cuidado. Falo isso, acho que eu já falei para os irmãos em alguma aula sobre cânon. Mas a igreja não determina o cânon. Ela não determina quais livros entram aqui. Não é concílio eclesiástico, não é igreja que determina cânon. Quem determina o cânon? Se não é a igreja, é quem? Quem determina o cânon é Deus. A igreja vai reconhecer o cânon. Ela vai olhar,
observar, esse livro ressalta. Esse livro não está na mesma prateleira dos outros. Esse livro é inspirado por Deus, tem uma categoria a mais. E aí a igreja vai reconhecendo o cânon, sendo formado diante dos seus olhos. Então a igreja não determina cânon, ela apenas reconhece. E aí eu quero concluir nossa aula com um texto de uma epístola que Paulo escreve aos irmãos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu acredito que esses 2 versículos resumem bem a ideia da epístola, principalmente na nossa aula. Então, nas epístolas, nós encontramos palavra de Cristo, né, ensinamentos que Cristo transmitiu aos apóstolos e eles vão também transmitindo a nós por meio do texto sagrado. Então, nós temos a palavra de Cristo. E aí, se eu quero que a palavra de Cristo habite ricamente em mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler a palavra. Eu vou buscar meditar, mergulhar na palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. As epístolas, a gente viu que tem esse aspecto de instrução, de exortação, ânimo, consolo. Mas como é que nós, da Igreja Batista de Ereçati 1, podemos fazer isso com o outro? Como é que nós podemos instruir, aconselhar? Como é que nós podemos fazer isso com o outro? Lendo a palavra. Porque eu aprendi isso, nunca mais esqueci. Todos nós somos conselheiros. A grande diferença é se você está sendo um conselheiro bíblico, de acordo com a palavra, ou se você é um conselheiro da sua própria cabeça, que tira opiniões da sua mente, né? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós vemos isso nas epístolas, né? Me vem o exemplo de Paulo, mas também Pedro, em que eles louvam a Deus, engrandecem o nome de Deus por conta das igrejas. Vendo a ação de Deus nas igrejas, eles louvam a Deus. João também faz isso, como acabamos de ver em Apocalipse, louvando a Deus, ou pelo menos descrevendo louvores a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, aqui resume bem, aspectos bem práticos. Olha o 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, ou seja, no falar, no agir, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que é possível que eu fale e haja em nome do Senhor Jesus, ou seja, sendo um representante dele aqui, dando graças a Deus Pai por tudo? Nós só podemos fazer isso se aprendermos segundo a sã doutrina com a palavra de Deus. E as epístolas têm muito a nos ajudar com isso. Então eu espero poder ter animado os irmãos para, empolgados, lerem cada vez mais a palavra de Deus, as epístolas, os outros gêneros literários. E aí na próxima aula a gente prossegue com a epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo em que pudemos aprender mais sobre a Tua palavra. Que pudemos aprender mais sobre as epístolas, que não somente as epístolas, mas toda a Tua palavra possa nos instruir, nos direcionar de acordo com a sã doutrina. Que possamos aprender de Ti, Pai, usando o nosso conhecimento, usando aquilo que o Senhor tem nos dado, sabedoria, tudo isso, para que possamos servir ao Senhor. Que essas informações não fiquem apenas no campo intelectual, mas que possam adentrar os nossos corações, mudar nossas vidas, sabendo que não estamos diante de um livro qualquer, estamos diante da Tua palavra, que é poderosa. Que possamos levar isso a sério. Que sempre que
estejamos diante dela, abrindo as Sagradas Escrituras para ler, que possamos ter o peso, sentir o peso de que o Senhor está falando conosco e não qualquer outra pessoa. É o Senhor que fala com a tua igreja e com o teu povo. Nos ajuda a ouvir a tua voz, que está audível, clara nas Escrituras. Te oramos em nome de Jesus. Amém.